Menor vai ser uma palavra variável, ali está dentro das classes gramaticais variáveis, que vai indicar quantidade, ordem, multiplicação e divisão, certo? Entre os seres, eles podem ser usados de duas maneiras: uma na função de substantivo ou na função de adjetivo. A gente vai ter que relembrar alguns conceitos gramaticais de palavras gramaticais anteriores estudadas para poder entender essa função substantiva ou adjetiva do numeral. Como, por exemplo, os primeiros exemplos que a gente tem aqui. Os 3 alunos de yoga comeram as frutas. Então a gente tem aqui, ó, vê, a gente tem o artigo, alunos, substantivo. Como o numeral 3 está acompanhando alunos, tá? Assim como os acompanha os alunos aqui, a gente tem um artigo e a gente tem o adjetivo acompanhando alunos, tá? Quando a gente fala assim, função adjetiva, é porque ele faz o acompanhamento de um nome, no caso, alunos. Continuando. A mãe mandou duas marmitas. Duas está acompanhando marmitas. Se está acompanhando um substantivo, tem função adjetiva. Continuando. O segundo é o mais aventureiro. A gente percebe que o sujeito aqui, ou seja, essa expressão aqui não tem substantivo. Então, o numeral aqui tem a função substantiva, tá? Segundo é mais aventureiro. Segundo o que? A gente não sabe o que é. Só é o segundo. A inflação subiu o dobro no mês passado. No mês passado, a ideia de tempo, esse aqui vai ser um advérbio, tá? E a inflação subiu o dobro. Pronto. Apenas isso. Como o dobro não acompanha ninguém, função substantiva. Percebam que, para que se tenha essa função substantiva, é necessário que se tenha um artigo à frente do numeral. Lembra do que eu falei? O artigo faz com que a palavra em sequência, ou seja, que vem depois dela, torne-se um substantivo. Vamos lá, os numerais, né? Eles podem ser classificados de duas maneiras. Então, temos o numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo e fracionário. Os cardinais são os números em sequência, né? 1, 2, 3, 4, por aí vai. A gente tem que as duas bonecas da Clarice foram quebradas. Duas bonecas dele quantidade. Tá? Então, os numerais ordinais indicam a ordem, a sequência. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, Clarice senta na terceira carteira, desculpa. O multiplicativo vai expressar os aumentos proporcionais de uma quantidade de multiplicação. Então, dobro, triplo, quinto, né? Então, ele teve o triplo do desconto, né? Ou seja, 3 vezes. E os fracionários já como eu posso dizer, a diminuição proporcional. Se o multiplicativo aumenta, né, proporcionalmente, os fracionários diminuem proporcionalmente em frações. Então, terço, meio, metade, tá? A Maria comeu um terço do bolo, né? Uma parte do bolo. Numerosos fracionários podem também passar a ideia de partição, certo? Partição.
Ali das classificações dos numerais, a gente tem, como falei para vocês logo no início, é uma classe gramatical variável. Quando a gente é variável aqui, a própria palavra pode ter mutações, tá? Pode variar de gênero, né? Como é a primeira flexão que a gente vê aí, flexão de gênero. Então, cardinais, a gente tem uma, dois, duas, ambos, ambas, 200, 200. Os ordinais, né? Primeiro, primeira, segunda, segunda, terceira. Bem elementar isso. Os multiplicativos apenas quando são empregados no valor de adjetivo. Então a gente tem que lembrar muito bem. Quando os multiplicativos tá com o valor substantivo, a gente não varia ele de gênero. Já quando ele acompanha um substantivo, né? Vicente tomou uma dose. Dose é feminino. Então a gente não pode dizer triplo, mas a gente tem que dizer tripla. Ele acompanhando um substantivo, ele vai ter variação, tá bom? E os fracionários, meio e meia, devem concordar com a palavra que se refere. Então, Camila pediu meia coxinha. Né? Coxinha, meia. José comeu meio cachorro quente. Cachorro quente no masculino, meio no masculino. Tá? Flexão de número. Então, vamos lá. Flexão de número, ele flexiona como os adjetivos, como os substantivos, tá? Aqui só vai ter algumas observações, como por exemplo, cardinais terminados em ão. Então a gente tem milhão, milhões, bilhão, bilhões, tá? Os que terminam em vogal variam quando empregados como substantivo. Então a gente vê aqui, ó. Na cartela do bingo apareciam 3 oitos e 2 noves, tá? Só quando eles tiverem valor substantivo. E todos os ordinários podem variar. Primeiros, primeiros, milésimos, milésimos, segundos, segundos, por aí vai. Multiplicativos apenas quando empregados com valor adjetivo. Mesma ideia da primeira, quando ele é flexionado em gênero. Carlos recebeu 3 copos duplos de cerveja. Um duplo aqui está acompanhando o copo está no plural, duplo também no plural. Os fracionários, né? Meio, metade, terço e os ordinais, concordando com o número de partes em que se dividiu a quantidade. Então vamos ver isso mais prático aqui. Duas, porque metades, né? Um meio, dois meios, um quinto, dois quintos. Pode ser três, quatro, cinco, tá? E aqui a gente tem uma lista aqui nessa classificação de cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Aqui. Agora também vai existir os numerais coletivos. Tá? Os numerais coletivos se referem ao número exato, certo? Exato mesmo. De um conjunto de dias, meses, anos, quantidade, entre outros. Então a gente vai ver aqui alguns que são da nossa da nossa vivência para entender mais ou menos isso. Quando a gente fala em substantivo coletivo, a gente diz, por exemplo, uma manada, né, de elefantes. Só que a gente não tem o número exato dessa da quantidade de elefantes, né? Por exemplo, na alcateia a gente não sabe o número exato de, de participantes de uma alcateia, dos lobos que contém uma alcateia. Já nos números coletivos, né, a gente sabe o número exato das coisas que aparecem nesse conjunto, tá bom?
Então vamos lá. Um par. Né? A gente sabe que o par são o quê? Duas unidades. 33. Vamos ver que uma dupla, né? De, de cantores. A gente sabe que é o quê? Duas pessoas. Um trio, três. Né? Percebam que quando a gente fala de dupla, a gente já sabe que é um número exato. Já vem um número exato na cabeça da gente. Um trio, mesma coisa. Uma dúzia, né? Uma dúzia de ovos, que é o quê? São 12 unidades, correto? Vamos para a questão do tempo. Bimestre, que é o tempo que a gente estuda cada unidade. 2 meses, certo? Um semestre, pois a gente sabe que já chegou na metade do ano, 6 meses. Um ano é o quê? Um conjunto de 12 meses. Pesos e medidas, por exemplo. 1 hectare, né? São 10 áreas ou 10.000 metros quadrados. Tá? Área. E na literatura, quando a gente vai estudar literatura, a gente já trabalhou, de certa forma, essa nomenclatura, quarteto ou quadro, que é o conjunto de quatro versos. Um dístico, um conjunto de dois versos. Uma oitava, um conjunto de 8 versos e por aí vai. Tá bom? Bom, o numeral é simples, assim como o artigo. Basta a gente só se familiarizar com essas nomenclaturas.